Andar por Veneza é descobrir particularidades e histórias em cada canto da cidade. Pontes ligam as 117 ilhas e compõem um cenário magnífico. Veneza é singular. A cidade é formada por centenas de ilhas ligadas por pontes. Os canais de água são as ruas que conectam as pequenas ilhas do arquipélago. Por aqui não circulam carros. Andar a pé ou em barcos permite explorar cada detalhe de Veneza. Fazer um passeio de gôndola pelos canais de Veneza é uma experiência única. O nosso gondoleiro, Luca, vai nos explicando pelo caminho cada detalhe desta cidade histórica. Durante anos, a gôndola foi o transporte clássico para circular pelas ilhas. Hoje há diversos barcos, mas muitos turistas utilizam as gôndolas como forma de conhecer também a história da cidade. É a realização de um sonho. Acho que gôndola é a representação de Veneza, daquilo que tem de mais belo. E a história da humanidade está aqui, a cultura e a experiência única de estar caminhando por essas águas, né, viajando em muitas ilhas que compõem a cidade de Veneza. A cidade flutuante, assim chamada por muitos, foi um importante polo marítimo na Idade Média e também serviu de parada no período das Cruzadas. Entre os séculos 13 e 17, Veneza foi um importante centro comercial. A cidade, localizada em uma lagoa do Mar Adriático, é rica em arte, cultura, arquitetura e religiosidade. A Basílica de São Marcos, em estilo bizantino, foi construída em 1063, no local onde já havia um templo. A Praça São Marcos começou a ser construída no século IX e em 1117 foi ampliada. A Ponte do Suspiro dá acesso ao edifício que foi uma prisão. Diz a história que a ponte recebeu esse nome porque os prisioneiros suspiravam antes de seguir para a prisão. Suas particularidades tornam Veneza uma das cidades mais visitadas do mundo. Construções históricas com ruas estreitas conferem um charme especial a Veneza. A Catedral de Veneza é símbolo de uma das principais arquidioceses de todo o mundo, tanto que o arcebispo de Veneza recebe o título honorífico de patriarca. A Basílica de São Marcos fica na praça também dedicada ao evangelista. Depois de percorrer as pequenas ruas da cidade caminhando e também por gôndolas, os visitantes se deparam com este espaço aberto. A construção do templo teve início por volta do ano 800. A basílica, como é vista hoje, começou a ser construída em 1063. Em 1807, a Basílica de São Marcos se tornou a Catedral de Veneza. A Basílica de São Marcos foi construída em estilo bizantino e em forma de uma cruz grega. A fachada tem varandas abertas decoradas com mármores e pinturas sacras. Olhar a beleza externa do templo estimula nosso pensar sobre a chegada do corpo de São Marcos em Veneza. Mosaico bizantino elaborado no século XIII. As pinturas da Basílica foram restauradas entre os séculos XVII e XIX com o desafio de respeitar a iconografia original. Além das belezas da construção deste templo, a Arquidiocese de Veneza conta com uma história diferenciada na Igreja Católica Apostólica Romana, recebendo o título honorífico de patriarcado. É importante essa arquidiocese e já serviu 3 papas na história da Igreja Católica Apostólica Romana: São Pio X, João Paulo I e João XXIII, o Papa do Concílio Vaticano II. No caminho de Veneza para o centro da Itália, se encontra a cidade de Pádua, Padova para os italianos. O município tem a marca de um dos santos mais populares da história, Santo Antônio. A cidade de Pádua, na Itália, está localizada no nordeste do país, na região de Vêneto. O município, com mais de 200 mil habitantes, preserva construções históricas. A cidade foi um importante centro comercial no Império Romano, cerca do ano 59 a.C. Um incêndio em 1174 destruiu muitos monumentos. Andar por Pádua é percorrer caminhos de histórias. Algumas construções foram erguidas no século XI. É em Pádua que está o santuário dedicado a Santo Antônio, que faleceu no dia 13 de junho de 1231. A Basílica de Santo Antônio de Pádua, onde nós estamos, começou a ser construída por volta de 1231, logo após a morte de Santo Antônio. O túmulo de Santo Antônio está dentro da Basílica.
Por fora, o santuário impressiona pela grandiosidade e beleza arquitetônica. Turistas do mundo todo visitam o local de grande peregrinação. Atualmente, não é possível filmar ou fotografar dentro do santuário. De acordo com o frei que conversamos, é para que os fiéis tenham momentos particulares de oração, sem a interferência dos celulares. No local, não é permitido entrar com shorts ou saias curtas. Os visitantes que chegam ao santuário com essas roupas são convidados a usarem lenços oferecidos no local. Outra igreja de Pádua que preserva seu passado é a catedral dedicada a Santa Maria Assunta, onde também é a sede do bispado diocesano. A pedra fundamental é de 1547, mas há relatos de que no mesmo local havia um templo que foi destruído no ano de 1117 devido a um terremoto. Pádua, na Itália, é uma cidade de história, cultura e religiosidade. O norte da Itália conta com pequenas cidades, mas recheadas de atrações. Uma delas é Villa Borghetto, uma comunidade da Lombardia, na região de Milão e Mantova, que é inspiração para os noivos. O vilarejo de Borghetto, no norte da Itália, recebe turistas de várias regiões. Pequenas comunidades, que são chamadas de borgos pelos italianos, guardam preciosidades. Do alto podemos admirar o rio Mincio, que banha a pequena comunidade. A natureza é um atrativo a mais nessa região aconchegante. O rio Mincio, que banha várias cidades no norte da Itália, proporciona um espetáculo exuberante da natureza, como nessa cidade que estamos, em Borghetto. Andar pelo local reserva suas curiosidades. Muitos recém-casados vão ao vilarejo para registrar esse momento. Os casais escolhem a região pela singularidade e beleza. É comum ver casais andando pelas ruas. Neste moinho são colocados buquês como sinal de boa sorte. Na primavera, as pontes sobre o rio, enfeitadas com flores, dão um charme a mais à comunidade. Do vilarejo, é possível avistar um castelo da Idade Média. O local serviu de passagem para as tropas de Napoleão no século XVIII. Muitos turistas também visitam a igreja de São Marcos Evangelista. A Itália teve um forte terremoto há 3 anos no centro do país. A Itália está em uma das regiões de divisões de placas tectônicas e tremores de terra acabam sendo usuais. Mas os italianos transformaram a apreensão de um terremoto em um símbolo devocional. É a superação das angústias por meio da fé. Passear pelas ruas de Mantova, na Itália, reserva belas surpresas, seja a pé ou indo de ônibus. Como, por exemplo, conhecer o senhor Renato Magnani. O italiano devoto de São Francisco de Assis nasceu no dia da festa de São Pedro e São Paulo, 29 de junho. 29 de junho, o giorno di San Pietro e Paolo. Dia de São Pedro. Seu Renato, que possui essa banca de legumes, verduras e frutas na Praça Matilde Canossa, no centro da cidade, conversou com a Caravana da Vida e gentilmente nos presenteou com limões e também tomates frescos da região do Padre Pio, sul da Itália. Gargano questi qui. Gargano? Gargano, in Puglia. Sì. Lì la terra di Padre Pio. Sì. O simpático feirante italiano destaca a devoção mariana neste local. Segundo seu Renato, esta é uma praça de poucas pessoas, mas uma praça feminina. A praça é Matilde e a igreja é dedicada a Nossa Senhora, exclama o italiano. Adesso c'è poca gente, però è una piazza al femminile questa qui. A barraca de seu Renato está em frente a uma igreja construída para proteger a Itália de um dos maiores tremores de terra da história. A pequena igreja de Nossa Senhora do Terremoto foi construída em 1754. Antes da construção dessa igreja, aqui na Praça Matilde Canossa, em Mantova, norte da Itália, havia uma casa e na fachada dessa residência, uma imagem de Nossa Senhora que pedia pela intercessão da Itália, a Itália ainda abalada com os fortes terremotos de 1693. A construção interna de estilo barroco possui apenas 4 fileiras de bancos e um presbitério com portão na frente. Atualmente, o Museu Diocesano da cidade é quem cuida da conservação deste pequeno templo. Obras de Giuseppe Bassani, artista mantovano que viveu entre os séculos 17 e 18, são convite à oração na simpática praça. Turistas italianos e estrangeiros contemplam a igreja neste ambiente de tranquilidade.
O forte terremoto de 1693, que atingiu o norte da Itália, não abalou a religiosidade local. Pelo contrário, motivou a construção desta igreja há mais de 200 anos e que hoje conta com a memória da superação humana diante das turbulências. Tudo dentro da simpatia e da simplicidade. Como o trabalhador mais conhecido da praça, o feirante Renato, devoto de São Francisco, que estampa no pacote dos produtos e no sorriso o maior presente divino, a alegria da vida na fé cristã. A devoção faz parte da história da Itália. Em Mantova, uma igreja traz a mística do sangue de Cristo. A Basílica é uma das obras do arquiteto Leon Battista Alberti, grande representante do Renascimento. A torre na lateral da igreja possui 5 sinos. A majestosa Basílica de Santo André Apóstolo preserva uma relíquia milenar. A igreja de Santo André Apóstolo, aqui de Mantova, começou a ser construída em 1472. A obra levou mais de 300 anos para ficar pronta. De acordo com a tradição, é aqui que está uma gota do sangue de Cristo. De acordo com relatos, um soldado romano que verificou se Cristo estava morto, guardou o sangue de Jesus que caiu no chão e levou para Mantova, na Itália, antes de falecer. A relíquia foi preservada em uma caixa. Por volta do ano 804, foi descoberta pela primeira vez e autenticada pelo Papa Leão III. Depois foi esquecida, sendo encontrada novamente em 1048, de acordo com os documentos. A relíquia está preservada nesta construção octogonal com esculturas que relembram as chagas de Cristo, intercaladas por esculturas de anjos. A urna com o sangue de Cristo é exposta apenas na Sexta-feira Santa, quando percorre as ruas da cidade em procissão. Um símbolo do sacrifício da redenção, para não ser esquecido. Visitar a igreja que preserva esta preciosidade é um convite à oração. Roma, capital italiana, é a 4ª maior cidade da União Europeia. O maior município italiano possui quase 3 milhões de habitantes. Somente o Coliseu, por exemplo, recebe por ano mais de 6 milhões de turistas. A cidade eterna fica com um clima bem turístico nesta época do ano. Roma recebe muitos visitantes nestas férias de verão, mas também muitos romanos deixam a capital italiana para curtirem o período de descanso. Roma é a maior cidade italiana e uma das maiores da Europa, com quase 2.900.000 habitantes. Caminhando pelas ruas, vemos a criatividade nos ornamentos mais singelos, como este imã com o patrimônio italiano gastronômico, as massas das mais diversas formas. Por ano, cerca de 8 milhões de turistas passam pela Cidade Eterna, segundo um balanço da empresa americana Mastercard. O Coliseu é um dos pontos mais emblemáticos da cidade. A arena está localizada na região central de Roma. Construído com mármore e pedra vulcânica, travertino e ladrilho, o Coliseu remete ao ano 72 d.C. O monumento foi edificado para espetáculos públicos com gladiadores e animais, até o imperador Honório proibir mortes na arena. A construção, com quase 50 metros de altura, sofreu ao longo da história, com saques e terremotos. O Papa Francisco tem provocado um efeito boom de turistas a Roma. Mais de 1,5 milhão de turistas assistem pessoalmente por ano às audiências gerais do Papa Francisco. Quase 3 milhões acompanham in loco a oração do Ângelus e do Regina Coeli em menos de um ano. Uma visita ao Vaticano toca o coração dos fiéis. A grandiosidade histórica e material da Basílica de São Pedro no Vaticano é impressionante. Caminhar pela Praça Vaticana e admirar a atual construção finalizada em 1626 é uma visita inesquecível. A Basílica, com mais de 340 estátuas, é um convite a contemplar o dom de Deus por meio da capacidade da transformação humana. A Basílica é classificada pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. Templo que contou com a participação de artistas consagrados pela história. A Basílica, onde está enterrado o apóstolo Pedro, primeiro Papa,
conta com grande fila para a visitação. Estamos em um dos locais mais visitados de todo o mundo, a Basílica de São Pedro, aqui na Praça de São Pedro. Ao fundo, você vê o local onde o Papa Francisco realiza as audiências gerais de todas as quartas-feiras, aqui na praça. Percorrendo a Praça de São Pedro, a Caravana da Vida observa o renovar da esperança e da alegria por meio da fé. Tanto para o pequeno David, ucraniano, que visita pela primeira vez o Vaticano com a sua mãe, quanto para a professora Marina Perina Martins, que esteve aqui no dia do anúncio da eleição do Papa Francisco e retorna agora com a família, 5 anos depois. 5 anos após, estamos novamente com a família reunida nessa praça. Olhar a Basílica, a Praça da Audiência Pública, a Fonte Vaticana e a janela onde Francisco envia sua mensagem de paz ao mundo é um presente da TV da Vida à Caravana da Vida, neste abençoado passeio em família e com Jesus Cristo. A Itália das belezas, da cultura, da indústria e dos serviços foi tema do Jornal da Vida especial de hoje. Conhecer a Itália é um passeio pela história da civilização ocidental. Rede Vida, la gioia è stare con te. Alegria é estar com você. Asina